Buenas tardes ou buenas noches? Buenas tardes. Primeiro vou pedir desculpas por meu portunhol selvagem, pero gostaria inicialmente de agradecer a Julie e toda a equipe da feira. Agradecer a Mariana, que estou em sua casa. Muito linda a casa. Vou fazer propaganda da tua casa. Estou muito feliz de estar aqui. Para mim é um pouco... Perguntei a Julieta se falaria de livros ou não. Pero vou falar um pouco de uma coisa que para mim é muito importante, que é os encontros. Os encontros. Compreendem? Ok. Se há alguém que necessita tradução. Pero minha formação toda foi com os encontros de fotografia. Eu sou brasileiro, sou do nordeste do Brasil. Como sabes, Brasil é um país muito grande como um continente. E quando eu comecei a fotografar, a começar era muito difícil conhecer todo que se fazia no continente, no país. Então, eu fui formado por os encontros de fotografia, que permitiam que as pessoas encontrassem e compartilhassem ideias, compartilhassem saberes. Então, para mim é muito importante este tipo de... Por isso que gostaria muito de felicitar a Julieta, que há 14 anos não é fácil. Eu sei porque é um pouco de militância de la fotografia ser isto, né? Eu sei porque em Brasil hacemos também encontros assim e é fundamental para a fotografia, para todo, né? para não somente os livros. A fotografia para mim é encontro do autor consigo mesmo, né? Com seu mundo, com seu lugar, com sua história, com o encontro do autor com o outro que está a fotografar, né? O encontro do autor com... Então, a fotografia, de certa forma, é coletiva, é algo compartilhado e que nasce de um espaço coletivo, digamos. Porque depois é o autor com outros autores compartilhando trabalhos, é o autor com o editor, é o autor com o desenhador, é o autor com o curador, é o autor com... um livro, tem aqui Tiago Santana, está... há muitos outros autores que estão neste espaço que é o livro, né? Que para mim é o espaço, digamos, onde o encontro se materializa de certa forma. Este encontro que hablo aqui. É interessante falar deste livro porque a Julie disse, habla de Benditos. E Benditos era um livro que há 15 anos, quando eu comecei a fotografar. Para mim foi minha formação, como se diz, toda minha 8 anos de trabalho para entender um pouco de meu lugar, porque este habla de lugar que eu nasci, de lugar que eu vivi, passei minha infância e adolescência. E então, mesmo 15 anos depois, é um trabalho para mim muito importante, muito potente, muito forte para mim. Mesmo passado... Então, é interessante falar do primeiro livro, não vou falar dos últimos, porque isto para mim a fotografia é como um pretexto para estar com o outro, para esses encontros. É um pouco difícil um fotógrafo dizer que fotografia é um pretexto para simplesmente estar com os outros, pero para mim é isso. É muito mais importante o encontro compartilhado, estar, não importa onde, estão compartilhando vidas, experiências de vida, que a fotografia em si. O que tentamos fazer é, através da fotografia, contar um pouco dessa experiência, mas a experiência é muito maior que a fotografia. Então, pero o livro é o espaço, para mim, é o melhor espaço para contar essa história, para que esse encontro se materialize em algo físico, né? Então, obviamente que o encontro é muito maior do que isto, mas isso é importante como espaço de diálogo e de compartilhamento com outros,
de minha experiência. Então, para mim, livro é isto, é compartilhar um pouco tua vida, tua história, tus amores, enfim, tudo que então, nós outros pensamos a ser, quando comecei a fotografar, decidi que o livro havia uma importância muito grande. Toda a minha formação foi com livros. Em minha casa tinha as bibliotecas, sempre teve espaço para as bibliotecas, meu padre, minha madre. Então, quando eu comecei, não havia internet, não havia nada. Hoje, 2 cliques e o mundo está em tua pantalla. Pero antes não, o livro era aquelas referências. Aprendi muito com os livros. Por isso, desde quando eu comecei a fazer fotografia, achei que o livro era muito importante de hacê-los. E tive uma sorte de meu primeiro trabalho, fiz um livro. Não é fácil. O primeiro trabalho de 8 anos de dedicação, fiz todo o processo, não fiz nenhuma exposição antes. Esperei um pouco. Essa coisa do tempo, de maturação, é um pouco diferente de hoje, não? Hoje tudo é muito rápido. Hace uma viagem de 5 dias e acha que tem um livro e uma. Pode ser, mas para mim o processo é mais que isso, não? Então, eu tive o privilégio de fazer meu primeiro trabalho, um livro na exposição, da forma que eu pensei e compartilhando com outros amigos, fotógrafos ou não, porque há muitos amigos que não são fotógrafos que sua mirada é muito importante também para mim, mesmo a mirada de meus filhos ou não importa, tudo é um pouco. É por isso que quando vejo um livro, eu vejo como ser um espaço coletivo de vários autores. E para mim isso é a coisa mais importante. Por isso, para mim, esses espaços aqui é fundamental, espaço de troca, de compartilhamento. E isso aqui, para mim, é isso o livro. O livro é uma forma de compartilhar. É claro que há questões comerciais envolvidas, custos, pero o que é mais fundamental é a possibilidade do livro vai pelas casas, pelas bibliotecas, ganha outros mundos, não? Sou de Brasil, estou aqui, depois podemos estar em Montevideo, não importa, em Chile, vamos a Cusco a ser na revista Sonho de la Razón este mês. Então, esta rede de encontros para mim é fundamental. Então, nós criamos uma editorial justamente para possibilitar que esses livros sejam feitos, sejam possíveis. Tivemos que criar uma editorial para isso. Quando comecei em Brasil, teria pouquíssimos livros editados. Ainda tem poucos, ainda existe uma quantidade enorme de fotógrafos que não têm livros. Ainda mesmo os fotógrafos com trabalhos mais largos, mais antigos, não importa, ainda há muita necessidade de publicar, porque é o livro que vai ficar, não? É o livro que vai contar essa história para o futuro. Então, é uma grande aventura a ser livros, mas é um grande prazer. E nós outros hacemos livros, nós outros criamos a editorial inicialmente para ser meu projeto, pero a ideia era ajudar os outros fotógrafos a fazer projetos juntos, não? A compartilhar isso. Então, continuamos fazendo. Há fotógrafos que existe não é que existe uma lista, mas há muitos planos, muitas ideias de fazer. De fotógrafos de trabalho que nós outros pensamos que é muito importante, pero não é fácil. Então, cada projeto tem uma forma distinta de viabilizar. Em Brasil, temos umas leis de incentivo, como a lei de mecenato federal, que funciona muito bem, pero não é fácil, pero funciona muito bem. E apostamos nisto há 20 anos e estamos construindo um pouco esse imaginário, essas histórias, juntando um pouco essas histórias de miradas em Brasil. Então, é um pouco essa ideia de encontro, de livro como espaço del encontro, livro como tradução e como lugar de compartilhar essas histórias e pensamentos. Então, eu queria falar de um livro que não está mais aqui, porque não há mais, que é Brasil Sem Fronteiras, que é importante para mim,
que é um livro feito também em 2000, 2001, que uma vez fomos ao México para o colóquio latino-americano de fotografia, não me recordo, sou péssimo de datas, não de fechas, não me recordo muito bem, pero el colóquio latino-americano, o último colóquio latino-americano, não me recordo, pero foi anos 90, 96, não sei, por aí, né? E quando fomos, vários brasileiros, fomos ao México e nos deparamos, nos encontramos com vários fotógrafos da América Latina e da América do Sul, muitos, que nós outros não sabíamos nada, né? Em Brasil vivemos todos na costa e esquecemos todos, hacíamos fronteira com 10 países e vivemos todos mirando. Ha cambiado muito agora, pero isto hablo em início de 90, né? E quando chegamos no México, ficamos encantados com toda a produção de vizinhos de Chile, de Peru, de Colômbia, que nós outros não conhecíamos. Então foi muito simbólico este momento para nós outros. Por isso fizemos esse projeto, que foi Brasil Sem Fronteiras, que era pegar a linha de fronteira do Brasil, com os 10 países, pero a fronteira não como um espaço de separação, como muro, pero ao contrário, espaço de encontro, que existe. A fronteira é fluida, é um espaço de troca, de mistura, não é um muro, não é uma separação. Esse conceito de fronteira como algo. Então foi uma experiência muito. Foi 5 fotógrafos brasileiros que compartilharam um pouco essa experiência. Então, para mim, esse livro é muito simbólico, porque foi esse momento que entendemos que temos que ir de encontro aos nossos vizinhos, né? No caso, no Brasil. Então, ha cambiado muito nos últimos 15 anos. Há uma rede latino-americana muito interessante, que acho que todos nós temos que compartilhar e participar dela e mirar. Há movimentos muito interessantes em distintos pontos da América do Sul. Este aqui é um deles. Né? Estivemos em Montevideo, agora está tendo também em Chile, sim, no FIF. Então, fotografia é isto, é encontro, é a forma de aprender, é estar aqui compartilhando ideias, imagens, histórias. E é um pouco o que nós outros em editorial tentamos de fazer. Não é uma coisa simplesmente econômica ou de negócio, é uma coisa muito mais que isto. Não sei se é um pouco do que queria compartilhar. Graças por a invitação e por todos aqui. E desculpa por meu português selvagem. Esqueci, olvidei uma. Estava aqui Eugênio Sávio, que ele já se foi, é um fotógrafo, mas dirige um festival em Tiradentes. Tiradentes é em Minas Gerais, não sei se conhecem um pouco. E é um festival muito interessante, a cidade é perfeita para um festival, que é uma cidade pequena, colonial, um lugar muito lindo. Esse festival é um pouco como um festival familiar, toda a sua família trabalha, é uma coisa muito interessante. E este ano há uma convocatória aberta para fotolivros de toda a América Latina. Aqui há eu não sei se o festival é Foto em Pauta festival. Então havia muitos desses, não sei se há mais. Não mais, pero é o festival é o 6º festival de fotografia de Tiradentes. É fácil, se põe. Seria muito interessante que muitas pessoas que há livros enviassem, porque e se pudesse ir também, porque vai ser um espaço muito interessante de compartilhamento não somente de livros, como de vida. Graças.